Eu começo pela Esperança Garcia? É pela esperança que eu começo? Tá, vamos lá. Há um quê de arcaico no gênero epistolar. A carta de Esperança Garcia foi escrita em 6 de setembro de 1770. Foi endereçada ao governador da província de Piauí. Um atrevimento. Dirige-se à principal autoridade do Piauí colonial. Reivindica o direito de voltar para a fazenda onde se encontra a sua família. Denuncia a violência truculenta vivida por seu filho e por ela própria, autorreferindo-se como um colchão de pancadas, e pede para batizar uma criança. Um atrevimento, uma escrava escrever uma carta desafiando o destino do analfabetismo e do aniquilamento da voz da mulher preta. Há aqueles que insistirão que a carta de Esperança Garcia é coisa típica de mulher emocionada. Carta. Insiste no destinatário. Envia sem qualquer garantia de que alguém irá lê-la ao invés de rasgá-la ou queimá-la. Conta coisa íntima. Fala da própria cria. Expõe ao oponente o ponto da sua vulnerabilidade. Coloca-se em risco. E gasta tempo com aquilo que não sabe em que vai dar. O nome também encaminharia por uma espécie de mulher emocionada. Esperança. Aquela que espera ser lida pelo Senhor? Ou aquela que insiste em escrever, sem sequer precisar saber que uma carta sempre chega ao seu destinatário? E chegou. Chegou para nos lembrar que os documentos oficiais não pararam de ser queimados e que os portais da transparência foram fechados de vez. Chegou para rememorar os dados, escrita, letra, palavra, frase, número e epidemiologias que vão continuar tendo que ser transmitidos no boca a boca. Oralidade. Esse saber fazer com a língua que o povo negro fez questão de fazer acontecer, com a língua lápis. As cartas podem ser escritas em qualquer lugar, no posto, na cozinha, no quarto, no celeiro, no metrô, na rodoviária, no clube, na poltrona. Basta um lápis e um caderno brochurão. Uma ticana entre fronteira já havia nos avisado. Escreva, mulherada latina! Esperança não podia esperar um quarto todo seu. Então pega o lápis e escreve. R$ 4,57, um jogo de lápis. Um caderno brochurão, R$ 6,20. A carta é um jeito de pôr em jogo a ausência e a presença. Falar de si, do cotidiano, de como andam as coisas no Brasil. É confessar a necessidade da comunicação sem a ingenuidade de que ela realmente exista na sua perfeição. Uma proteção contra a loucura? Talvez. Contra a loucura de não ter deixado nos despedirmos. Contra a loucura do apartamento dos corpos. Dos nomes próprios, dos sobrenomes, das procuras e procuras pelo filho vendido, do corpo desaparecido, uma proteção contra um tipo de loucura. O isolamento.
O convite foi feito. Escreva para quem quiser. Mas não escreva de qualquer jeito. Não venha só com cognição. Mas abuse dela, se quiser. Escreva para um amor, mas sem fetichizá-lo. Invente o que quiser dele. Não há sequer um compromisso fiel com a verossimilhança. Mas se exponha. Conte como andam as coisas no Brasil. No Brasil. Na carta o chamado não é apenas para manter vivo o destinatário, ou mostrar para ele a sua vivacidade transmitida, mas manter viva a remetente, aquela que escreve, que implora, que chora, que pede, que detalha a cidade, que denuncia, que dá notícias, que remonta histórias do passado. A carta carrega uma autobiografia, mesmo que o remetente se esconda. Há cartas que são escritas na cadeia, dentro da cela, no corredor, no banheiro. Onde será que Esperança escreveu a carta? Ao governador da província de Piauí? Pessoal e políticos se intercruzam. Esperança falava de si, da saudade da sua família, da vontade de voltar para a fazenda de algodão, do colchão de pancadas do filho, da sua religião, do Brasil, da política, da escravidão. Ou do ano de 2022. A carta carrega a revelação de uma época. De uma época que não se finda com a passagem dos anos dourados. Não adianta estourar o champanhe e crer num feliz ano novo, adeus ano velho. Esperança também fala do agora. O agora. A insistência do endereçamento. Joel Rufino dos Santos seguiu os seus passos. Será que ele teve notícias de Esperança Garcia? Foi um historiador, preso político, carioca, lecionou em cursinhos preparatórios para o vestibular. Enviou cartas ao seu filho, Nelson, que tinha 8 anos de idade, durante o tempo de encarceramento no presídio do Hipódromo. Fez questão de falar para o seu filho da história do Quilombo dos Palmares, do país, da arte e do governo. Sofria de saudades do menino. Como um pai que se preza, preocupava-se com a imagem que o seu filho poderia construir dele. E numa carta, ele fala para o menino: Nelsinho, meu querido, eu estou com muita saudade de você. Esta carta é para contar-lhe o que está acontecendo comigo. Eu viajei logo depois do Natal, se lembra? Eu fui ao norte do Brasil trabalhar. E quando eu voltei, tive uma surpresa. Eu fui convidado pelo governo a contar algumas coisas que eu fiz. Por exemplo, eu dei algumas aulas sobre coisas que o nosso governo não gosta. Eu contei algumas histórias que o nosso governo não gosta que conte. E, finalmente, eu escrevi alguns livros que o nosso governo também não gostou. Aí o governo me pediu que eu esclarecesse todas essas coisas. Bom,
Você já sabe que as pessoas tendem a esclarecer coisas deste tipo com o juiz. Eu te expliquei uma vez o que era um juiz, e eu acho que você mesmo já viu um na televisão. O juiz do governo faz a mesma coisa que o juiz do futebol. Ele decide quem tem razão. Eu acho que eu tenho razão. As aulas que eu dei, as histórias que eu contei, as coisas que eu escrevi nos meus livros e nos jornais, eu acho que são coisas certas. O governo não aceita, não acha. O governo não acha. O juiz é quem vai decidir. Agora eu estou esperando ele me chamar para decidir. E isso demora um pouco, infelizmente. Eu tenho certeza que o juiz vai me dizer: seu Joel, não tem mal algum o senhor ter suas próprias opiniões. Pode ir embora. Ou então, seu Joel, o senhor já esperou muito tempo pela minha decisão. Pode ir embora. É um pai contando para o filho da ditadura brasileira, tentando falar dos motivos que fizeram com que ficasse anos afastados. Como transmitir a ele que falar a verdade é perigoso, sem com isso desencorajar o filho de falar a verdade? Como explicar da sua ausência sem ser taxado de mais um pai irresponsável nesse país onde Miguel e Davi não cansam de repetir: quem tem pai tem luxo? Como transmitir o amor e a insistência no conhecimento num país que atinge mais inscritos no BBB 23 do que no curso mais concorrido do vestibular? Joel Rufino dos Santos, dentro da cadeia, ensinou história, desenho e português para o seu filho. Falou de Iemanjá, do dia a dia do cárcere, das saudades e do sol, de Jairzinho na partida da seleção brasileira. As cartas ficcionavam. Ele pegou as canetas coloridas e desenhou imagens para Nelson, que tinha apenas 8 anos. Foram 32 cartas de amor. Podemos encarar assim? Que toda carta é uma carta de amor? Nelsinho, quando descobriu que o pai estava preso e não numa viagem prazerosa, se escondeu debaixo da cama, abraçando a gaiola do seu passarinho. Precisou de anos para cavucar o passado. Mas cavucou. Há muitas histórias de cartas que poderiam ser colocadas aqui. Mas deixemos as cartas. Elas por si só já trazem as suas. Que a carta seja um barulho de tambor. Que a oralidade carregue sua própria caligrafia. E que as palavras possam ser pigmentadas. Esse título ficou tão bonito, né? Cartas e apostas para o mundo. É, teve uma treta, mas depois resolveu. Sim. Mas eu acho que assim ficou melhor. Eu também acho. Tava muito grande o título. Sim. Mas eu gostava do anterior também, sobre doces pausas na angústia. Mas é bom também essa apostas para o mundo. Sim. Eu lembro que eu tentei lutar pelo anterior, mas não... Eu achei que esse livro, a gente tá o quê? Desde 2020, 2020, sim. tentando publicar. Foi desde antes ou depois da pandemia? Acho que foi na pandemia que a gente começou a construir, né?
E aí, mas ele ficou pronto depois da pandemia. E de início a gente ia só publicar o livro, e depois virou um projeto enorme. Depois a gente fez uma aposta. Aí quando a gente fez uma aposta, aí convidar todos os escritores, escritoras, né? E esse projeto inicialmente era um projeto interno, né, ao nosso grupo. Era um exercício da gente escrever de outro modo, né? Usando a arte, chegamos na carta, né? Até o convite se estender a outras pessoas, a outros mundos. Era só nós no início, eu não lembro como é que a gente pensou. E a gente fazia alguns encontros para conversar sobre as cartas, né, para ler e depois poder debater ou pensar junto. É que tinha um pouco isso de muita gente da academia, né, no grupo, mas ao mesmo tempo a gente queria fazer uma escrita que não ficasse tão submetida a referências e normas da BNT. Tentamos, né? Aí tinha um lance também da gente se sentir muito exposta. Vocês lembram desse momento? Eu lembro que eu ia até falar assim, não quero mais essa carta para Neuza. Alguém falou, não deixa. Você teve um negócio assim também? Sim. Escrevi uma carta pro Machado. Estava muito pessoal, né? Nossas cartas de início, a gente até assustou. Todo mundo ficou nu. Aquele escrito. A gente precisou repensar também. Talvez esse exercício de convidar outras pessoas também nos deu mais chão também, mais terreno. Mas eu acho que ficou uma beleza bonita, né? Esse poder se mostrar, né? Porque fura também esse discurso mais, dessa fala mais acadêmica, né? E traz um pouco mais para a pessoalidade. Embora a gente tenha feito alguns links importantes, né? Por exemplo, eu escrevi para Virgínia Bicudo e foi no grupo que eu fui conhecer a história da Virgínia. Foi? Você conhecia? Então, para mim, foi uma forma de retribuir também, assim, sabe? Essa escrita que passou pelo que eu pude também aprender junto com vocês, sabe? E você lembra por que você escolheu ela? Você não tem muito porquê, né? Assim. Eu acho que tem algumas coisas que me atravessam, sabe? Que eu acho que eu vou colocando na carta também. Mas eu fui ficando muito emocionada com a leitura das cartas e como as pessoas se colocavam ali. Sim. Para mim essa sempre foi uma questão, assim, né? Que eu lembro que eu insisti pra gente fazer uma coisa menos de textos, capítulos de livro e tal. Como é que a gente pode brincar com essa coisa do íntimo, né? Na escrita, mas também sem ser uma coisa super egóica, que eu acho que tá na moda, e sem ser uma coisa obscena, né? Assim, uma coisa que fica... E eu não sei, eu acho que esse livro pode ser que acertou um pouco, né? Vamos descobrir nessa tentativa de falar de si, mas sem ser por essa via muito também... Mas eu lembro, assim, de ter a sensação da gente numa reunião falar, nossa, parece que a gente se expôs muito. Neurose, né? Eu falei muito da carta na minha análise. Você falou? Você falou? Muito. Disso, de se expor, né? Desse trabalho de escrita, né? Que a gente se coloca de uma forma, acho que diferente, acho que acaba saindo, né? Enfim. Você falou também de sua carta na análise? Acho que sim, minha carta é um pouco um tanto sobre mim. Tem essa coisa íntima, mas também não só do eu, né? Tem todos esses atravessamentos externos, familiares, sociais, políticos, acho que perpassam cada um. E, enfim, acho que ressoa em mim esse texto até hoje. Eu assino aqui em 2021, mas isso ainda é sempre algo, né? Que fica ressoando, talvez como um restos diurnos que se tornam sonhos também. Sim. E você? Enfim. Se eu o que falei na análise?
Eu falei na análise da Neuza. Eu lembro de ter uma sessão bem importante sobre a Neuza, mas foi numa época que eu estava muito obcecada com o suicídio dela, assim, eu tava muito pensando nisso, Eu assim. queria até fazer um documentário. Teve a coisa do documentário, que também ficou aí, né? Esse é um projeto anterior, não. Que a gente quase fez, né? Foi na trave, assim. E aí, depois eu comecei a me distanciar um pouco dessa coisa, ficar me perguntando sobre o suicídio dela e fiquei muito interessada na clínica dela com a psicose. Porque eu acho que eu estava um pouco identificada com a coisa do começar na psicose. Se eu lembro que na carta eu escrevi isso, eu comecei atendendo psicótico e na graduação eu sentia que eu não tive ferramentas para isso, assim. Eu sentia que eu tive uma transmissão muito da neurose. Eu falei, nossa, eu tô aqui no CAPS-AD, que é outra coisa e tal. Então a Neuza me ajudou muito nisso, porque eu lembro da tese que eu li sobre ela e do escritor falar, nossa, todo mundo das entrevistas, ela era uma excelente clínica na psicose. Eu falei assim, nossa, eu quero a Neuza para mim, eu quero aprender com ela. Mas teve isso, eu lembro que eu quase tirei, eu ia fazer para Bell Hooks, que eu já tenho umas cartas para Bell Hooks, você lembra? E alguém falou, não sei se foi a Maiara, falou assim, não, deixa para Neuza, deixa a carta, não tira. Né? Essa coisa se mostra, não se mostra, né? E como você chegou na esperança? Eu não sei. Não sei. Mas eu descobri essa carta dela, e a carta dela segue um pouco esse modelo da Carolina Maria de Jesus, né? Eu falei, a gente não pode arrumar a ortografia dessa carta, porque se a gente arrumar a ortografia, a gente mata alguma coisa, não é? Então... E essa escrita foi antes ou depois da escrita da carta da Neuza? Foi depois. Foi. Foi depois. Foi depois. E esse nome, né, Esperança, assim, sempre ficava na minha cabeça também.